pessoal, então vamos ver a nossa indução eletromagnética e as leis do eletromagnetismo. Começando com a lei de Faraday. Ela fala assim, ó, toda vez que um fluxo magnético externo que atravessa um circuito fechado variar com o passar do tempo, surgirá no circuito uma força eletromotriz induzida, né? Portanto, consequentemente, vai ter uma corrente elétrica induzida nesse circuito. Bom, tá aqui. Então a gente tem um ímã, né, próximo a uma espira, que é um circuito fechado, e essa espira está ligada no galvanômetro. O que vai acontecer? Ó? Se o ímã estiver em repouso em relação à espira, não tem aproximação nem afastamento nem do ímã em relação à espira, nem da espira em relação ao ímã, né, a marcação do galvanômetro em relação às correntes elétricas vai ser zero. No momento que eu aproximo esse ímã da espira, vai ter uma variação desse campo magnético, aumentando o fluxo magnético no circuito fechado, e vai surgir uma corrente elétrica num certo sentido. No afastamento, também, vai diminuir o fluxo magnético através da espira, fazendo com que exista uma variação, e essa variação faz com que apareça, né, surja uma corrente induzida num outro sentido. Se voltar a ficar em repouso o ímã em relação à espira, volta para zero, né, a corrente elétrica medida pelo galvanômetro. Certo? Para calcular essa força eletromotriz induzida, a gente vai usar essa equação aqui. Né? Então, o ΔΦ é a variação do fluxo magnético e o ΔT é o intervalo de tempo que ocorre a variação desse fluxo magnético. O nosso Ezinho vai ser a força eletromotriz induzida, né? E no sistema internacional, essa força eletromotriz vai ser medida em volts. Né? A leitura da equação seria assim, a força eletromotriz induzida média num circuito é igual à razão ou quociente da variação do fluxo magnético, ΔΦ, pelo intervalo de tempo, ΔT, que ocorre essa variação do fluxo com um sinal trocado, tem esse sinal negativo aqui na frente. Tem um outro sistema aqui, ó, composto por um condutor em forma de U e um condutor móvel. Né? Ele vai se movimentar com uma velocidade V. Esse sisteminha está sob a ação de um campo magnético uniforme vertical e para baixo. E através dessa área aqui, né, composta pelo condutor em forma de U e pelo condutor móvel, vai ter um fluxo magnético. Se esse condutor se movimenta para a direita e para a esquerda com uma velocidade V constante, vai ter uma variação de fluxo que vai implicar numa força eletromotriz induzida e no surgimento da corrente elétrica induzida. Então, a diferença de potencial entre os terminais desse condutor móvel vai ser a nossa força eletromotriz induzida. Para calcular o valor dessa força eletromotriz induzida, a gente vai usar essa equação aqui, ó, onde o B é o vetor de indução magnética, né, que no nosso caso aqui é vertical e para baixo, L é o comprimento desse condutor móvel e o V a velocidade do condutor. Está aqui o sisteminha de volta, olha só. O que acontece lá? Para que a gente consiga manter essa corrente induzida, a gente tem que manter essa velocidade constante de alguma forma. Né? E para a velocidade ficar constante, a força resultante sobre esse condutor móvel tem que ser zero. Vão ter duas forças ali, uma força magnética e um agente externo. E esse agente externo, o módulo dessa força externa que atua sobre esse condutor, tem que ser igual ao módulo da força magnética. Né? Nesse caso, a resultante vai ser nula, a velocidade vai ser constante. O que acontece então em termos de energia? Essa energia elétrica gerada devido a esse movimento, ela vem desse trabalho, né, fornecido pelo agente externo sobre esse sistema. Então ele vai fornecer um trabalho mecânico externo sobre o sistema, variando a posição, né, mantendo a velocidade constante do condutor móvel, e esse trabalho é convertido em energia elétrica. Olha a lei de Lenz, gente. A corrente induzida surge, né, em um sentido tal que produz um fluxo induzido em oposição à variação do fluxo indutor que deu origem a essa corrente. Vamos tentar traduzir isso. Né? E só lembrando aqui, ó, a lei de Lenz, que fala dessa variação do fluxo, ela tem relação direta com esse sinal negativo na frente da equaçãozinha da lei de Faraday da força eletromotriz induzida. Mas vamos ver como que funciona a tradução desse enunciado aqui da lei de Lenz. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Tem um ímã, novamente, uma espira, que é um circuito fechado. Eu vou aproximar esse ímã. Né? Essas linhas azuis são o campo magnético decorrente do ímã.
E quando eu aproximo, o que vai acontecer? Vai ter uma variação de fluxo magnético e vai aparecer aqui, vai surgir uma corrente elétrica induzida. A corrente elétrica induzida numa espira faz com que apareça nessa espira, ao redor dela, né, nos cálculos que já fizemos, um campo magnético. O campo que surge devido à corrente elétrica, ele se opõe à variação desse campo do ímã que gerou, que induziu o aparecimento dessa corrente. Essa é a lei de Lenz. Outra figura aqui está afastando o ímã. O que vai acontecer? Vai surgir uma corrente elétrica induzida e devido a essa corrente vai aparecer um campo magnético e esse campo magnético ele varia de maneira a tentar evitar, de maneira oposta, né, a variação do campo azulzinho, da corrente do ímã, que fez surgir a corrente induzida. Né, um em posição ao outro. Vamos ver esse aqui que fica mais fácil para a gente entender. Olha só. Aproximei o ímã. Vai surgir uma corrente elétrica e vai surgir um campo magnético. Esse campo magnético se opõe à variação do fluxo que esse ímã fez sobre essa espira. Então, o interessante, ele vai perguntar muito, aparece muito nos exercícios, né, para você determinar nessa espira qual é o sentido da corrente. Vamos usar a regra da mão direita, como a gente já usou anteriormente. Para pensar nisso, você pode imaginar como se tivesse um ímã atravessando essa espira. Né? E esse ímã seria análogo ao campo magnético que surgiu na espira devido à corrente elétrica. E esse ímã vai tentar fazer uma força oposta ao movimento que o ímã que induziu a corrente está fazendo. Nesse caso, o que acontece? Ó, eu estou aproximando esse ímã para variar o fluxo magnético e induzir uma corrente elétrica. O ímã, entre aspas, que surge dentro da espira, que é o campo magnético, ele tenta se opor a essa aproximação. Como o polo norte está aqui, tem que ter um polo norte de cima empurrando o ímã, né, da indução, que é o indutor, para o outro lado. No afastamento a mesma coisa, eu estou tentando afastar esse ímã. Vai surgir uma corrente elétrica, consequentemente um campo magnético, vai tentar aproximar esse ímã. Então a configuração fica assim, estou tentando afastar, tem que ter um polo sul desse lado esquerdo aqui da espira para tentar puxar esse ímã de volta. Né? Nesse caso, ele reforça, né, o trabalho externo sobre o sistema para geração de energia elétrica, né, para deixar de ser espontâneo, para não ser, né, uma energia espontânea se não existisse essa consideração aí da lei de Lenz. Vamos ver um exemplo. Então, do instante T1 igual a 1 segundo ao instante T2 igual a 1,2 segundos, o fluxo de indução magnética através de uma espira variou de um fluxo 1 de 2 Weber para um fluxo 2 de 8 Weber. Determina a força eletromotriz induzida na espira nesse intervalo de tempo. Então, a gente tem de dados, ó, o que temos de dados? O tempo inicial, 1 segundo, o tempo final, 1,2 segundos, o fluxo inicial de 2 Weber e o fluxo final de 8 Weber. Então, vamos calcular aqui separadamente, primeiro o intervalo de tempo, que é bem simples, né? T2 menos T1, 1,2 menos 1, que vai dar 0,2 segundos. Vamos calcular a variação do fluxo, né? O fluxo final menos inicial, fluxo 2 menos 1, 8 menos 2 Weber, que são 6 Weber. E, finalmente, o cálculo da força eletromotriz induzida. Né? A força eletromotriz induzida é igual a menos essa variação de fluxo de 6 Weber, dividido pelo intervalo de tempo de 0,2 Weber, o que nos dá uma força eletromotriz induzida de menos 30 volts. Tá certo, gente?